Oi, pessoal. E aí, como vocês estão? Prontos para a nossa última aula da semana? Bom, a gente vai trabalhar hoje um pouquinho sobre ciências. Bom, a gente vai abrir lá na página 88 do nosso livro. A gente vai falar sobre transformação de materiais. E para início de conversa, a gente tem essa imagem aí enorme, chama Cloud Gate, é lá de Chicago, dos Estados Unidos. É uma escultura, tá bem no meio da cidade. Escultura grande, enorme. E o Pitangá está falando aí com a gente, olha lá. Você já parou para pensar em como o ser humano molda, ele transforma, né, os materiais para criar diferentes objetos? Olha só essa escultura da foto. O artista utilizou um aço inoxidável para criar uma forma inspirada no metal mercúrio em estado líquido. Então, essa matéria aqui, né, foi transformada, esse líquido foi transformado para ser moldado e ser transformado nessa escultura. E aí a gente tem umas perguntinhas para começar. Você já viu esculturas feitas de metal? Você já tem uma ideia de como essa escultura ela é feita? Tem algum outro objeto que você conheça que é feito a partir de misturas de materiais? Bom, para conversar um pouquinho, acho que é válido, né? Vale a gente conferir um pouquinho sobre algumas informações dessa escultura. Vamos acompanhar. Que lugar é esse? É o Cloud Gate. A escultura é conhecida como O Feijão, devido à sua forma. A obra do artista indiano Anish Kapoor é feita de 168 placas de aço inoxidável, interligadas, totalmente polidas. Ela está localizada no Parque Millennium. Se você passar por baixo da escultura, terá lindas fotos para recordar. O parque foi inaugurado em 2004. Tem pavilhão cultural, instalações de arte e muito espaço para caminhar e pedalar. O Millennium fica em cima de um terminal de trem subterrâneo e tem aproximadamente 100 mil metros quadrados. Bom, agora que a gente já conferiu, vamos lá na página 90 e começar a leitura aí da nossa parte de observação de transformações de materiais. Algumas transformações podem ser reversíveis. O que é isso, reversíveis? Elas, após serem transformadas, os materiais podem voltar a seu estado original. Então, mesmo que eu transforme algo, é que nem o cubo de gelo, né? Ele era água, vira gelo, mas se eu deixar ele muito tempo fora da geladeira, ele volta a ser água de novo. Então, o gelo, o cubo de gelo, ele é reversível, eu consigo transformar ele na água novamente. Outras transformações são irreversíveis, quando os materiais não retornam ao seu estado original após serem transformados. Então, tem materiais que a hora que eu transformo, ele fica daquele jeito para sempre. Ele não tem como voltar a ser o que ele era, igual a água e o gelo, né? Observe a imagem. Bom, aí a gente tem uma panela num fogo, né? Um fogão a lenha. E aí ele fala aqui embaixo. A madeira que está sendo queimada representa uma transformação reversível ou irreversível. Se eu queimo a madeira, pessoal, ela pode ser transformada novamente em madeira? Então, ela é reversível, eu consigo fazer isso, ou ela é irreversível, eu não consigo fazer isso? Marque um X na alternativa que você acha que é correta. E na número 2, o alimento que está sendo cozido representa uma transformação. Essa transformação do alimento que está sendo cozido, ela é irreversível ou reversível? Então, eu cozinhei um alimento, por exemplo, uma batata, um arroz, eu consigo depois fazer com que ele fique duro de novo? Ou não? Não consigo. Uma vez cozido, ele vai ficar cozido. Então, coloca aí a opção que você acha que é correta. E agora a gente vai analisar as situações a seguir. Então, a gente tem a primeira situação, que nessa situação o ouro foi aquecido e ao se fundir foi despejado em um molde com forma de barra. Mas espera aí, tia, como assim o ouro está sendo derretido, está sendo aquecido para sendo fundido? O que é isso? Vamos acompanhar um vídeo aí que vai explicar para a gente como o ouro passa do estado líquido para o estado físico dele, como ele tem essa transformação. Acompanhe o vídeo e vai ficar mais claro para vocês. O ouro é um dos metais mais macios e maleáveis. Ele pode ser achatado para ficar extremamente fino, moldado em formatos, até esticado para formar fios finos e tudo isso sem quebrar. O ouro não é afetado por água ou oxigênio como muitos outros metais. Então, não enferruja ou mancha.
A maior parte do ouro vem de depósitos de minério, também chamados de depósitos de veios, concentrações de ouro e outros metais nas frestas das pedras. Os depósitos de minério exigem a mineração de rocha dura, o processo de remover pedras que contêm ouro, chamado de minério, através da perfuração e explosões. Os mineiros descem mais de meio quilômetro debaixo da terra. Lá eles perfuram buracos para explosivos usando o que é chamado de perfuratriz pneumática de fundo. Eles furam seguindo um padrão específico determinado em um plano preparado pelos engenheiros da mina. Os engenheiros sabem exatamente onde esses veios de ouro estão, graças aos geólogos da empresa mineradora que estudam as amostras de minério. A empresa coleta essas amostras perfurando profundamente na rocha em intervalos de 15 metros. Essas amostras de broca de diamante, como são chamadas, têm até 100 metros de comprimento e medem 3,5 cm de diâmetro. O ouro em seu estado natural não é puro. Ele geralmente está entremeado com prata e outros metais. Então o minério removido precisa ser processado para depois isolar e extrair o ouro. 1 tonelada de minério rende apenas 6,5 gramas de ouro. Depois de detonar a rocha com explosivos, os mineiros usam uma máquina para transferir o minério para carros que vão para o túnel principal e depois para a superfície, seguindo depois para a usina. Lá, um triturador reduz os pedaços grandes a pedras menores do tamanho de cascalho. O moinho então as pulveriza até que tenham a textura de areia de praia. A fábrica acrescenta em seguida uma solução de água e cianeto. Aí outro moinho a moe ainda mais até formar uma polpa como lama. Essa polpa flui para grandes tanques de decantação. Os sólidos molhados, sendo mais pesados, caem para o fundo. A água no topo é drenada para outra área. Os sólidos molhados, sendo mais pesados, caem para o fundo. A água no topo é drenada para outra área. Os operários transferem os sólidos molhados para um tanque de agitação e injetam ar. O oxigênio provoca uma reação química entre o cianeto e o ouro preso no minério, fazendo com que o ouro se dissolva e passe para a água em volta. Tambores de filtro, então, separam a água dos sólidos. Esta água agora se junta à água que foi separada antes. Pó de zinco é acrescentado para solidificar o ouro dissolvido. Para fundir o ouro em barras, um coquetel químico precisa ser preparado. Dióxido de manganês, flúor, pó de sílica, bórax e nitrato de sódio. Essa mistura vai separar o ouro das impurezas. Ela é colocada no fundidor, cuja temperatura fica em 1.600 graus centígrados. O fundidor é girado de modo que o conteúdo seja aquecido igualmente. Por mais de 2 horas e meia, o ouro mais pesado acaba por afundar, enquanto que as impurezas, chamadas de escória, flutuam para a superfície. A escória é removida. Uma amostra é separada para garantir que ela não contém ouro. Se contiver, ela é levada de volta até que esteja sem ouro. A essa altura, o ouro já esfriou ligeiramente, então ele é reaquecido a 1.600 graus centígrados e fundido em moldes na forma de barras. O ouro leva 4 minutos para solidificar e depois 1 hora para esfriar completamente em uma bacia de água fria. As barras de ouro são extraídas dos moldes e qualquer resíduo de escória é removido. As barras de ouro também são chamadas de lingotes. Neste estágio, o ouro é 80% puro. A Casa da Moeda, então, vai refinar o ouro para uma pureza de 99%, o padrão internacional de pureza do ouro. Então aí no vídeo a gente pode acompanhar a transformação do ouro até chegar nesse procedimento em que ele se torna uma barra de ouro. Então ele era líquido e virou uma barra num estado sólido. Se a barra de ouro da foto B for aquecida novamente até ocorrer a fusão do material, esse material pode voltar ao estado anterior à produção do objeto, da barra. Então ele volta no estado líquido. A situação 1, essa situação do ouro,
ela representa uma transformação reversível ou irreversível? O que vocês acham? Se eu conseguir transformar o meu ouro em barra, em ouro líquido, no estado líquido de novo, ele é reversível, muda, ou é irreversível, ele não se transforma? Na situação 2, a gente tem outro probleminha aí, outra situação totalmente diferente. Olha lá, uma pessoa quebrou a casca de um ovo e despejou o conteúdo em uma frigideira com óleo aquecido. Tá, mas vamos acompanhar aí esse processo. Olá, hoje nós vamos aprender como se faz ovo frito. Para a gente ter um bom ovo frito, são duas coisas bem básicas. Uma delas é a gente ter um bom ovo. E para a gente lembrar um pouquinho como que a gente sabe se o ovo está bom ou não, a primeira passo é eu colocar ele dentro de um copo com água. Se ele afundar, significa que esse ovo é bem fresco. Se ele ficar no meio do caminho, significa que ele ainda está bom para utilizar. Se ele boiar, eu preciso tomar cuidado, porque quando eu quebrar, pode ser que ele esteja estragado. Não significa que está, mas a chance dele estar estragado é maior. Mesmo assim, mesmo afundando, eu prefiro tomar uma precaução. Sempre quebrar o ovo num recipiente fora antes de eu começar a fritar. E aí vem o segundo segredo, que é a gente ter sempre uma frigideira com uma quantidade de óleo razoável e a gente deixar ela na temperatura a 130, 140 graus. Então a primeira coisa, ligar essa frigideira ou o gás em casa em fogo médio para forte, deixa ele aquecer e a gente vai colocar uma quantidade razoável de óleo. Praticamente aí uns 150 ml de óleo. Enquanto eu espero ele aquecer, a gente vai aguardando. Bom, vamos ver a temperatura do óleo. Ela já chegou aqui a mais ou menos 130, 140 graus, é o que eu preciso. Ovo inteiro, não quebro a gema, não faço nada. E eu vou colocar esse ovo direto no óleo. Agora, aos poucos, ele vai aquecendo e a gente vai vendo essa borbulha. Agora eu vou usar uma escumadeira para ficar jogando óleo em cima do ovo, para ele pegar um pouquinho também de temperatura na parte de cima. Se você quiser em casa, gosta de ovo mais bem passado, uma opção é a gente virar o ovo numa certa parte da preparação. Se não, a gente pode tirar ele do jeito que ele estiver aqui mesmo. Bom, tá frito o ovo então. A gente terminou aqui todo o processo. Agora, escorrer bem ele para tirar todo esse óleo que fica sobrando. E percebam que quando eu colocar no prato, a borda dele não está queimada. Esse não está queimado é pela temperatura do óleo que a gente utilizou. Se eu quiser, eu posso colocar ele num guardanapo ou num papel absorvente para poder tirar um pouco do óleo também, da oleosidade. Ou eu posso servir ele direto, do jeito que ele está aqui. Então, o grande segredo é esse, a temperatura do óleo. Se ele estiver muito quente, vai queimar o ovo. Se estiver muito frio, vai começar a cozinhar e a gente não vai ter um resultado legal. E é assim que se faz ovo frito. Número 4. A transformação que ocorre com o ovo ao ser colocado na frigideira com óleo aquecido, ela representa uma transformação reversível ou irreversível? O que vocês acham? Se eu quebro o meu ovo na frigideira, depois eu consigo voltar ele para o meu ovo? Ou não, para a casquinha? Ou acabou, já era? É reversível ou irreversível? Eu consigo reverter ou é irreversível? Eu não consigo reverter essa situação. As transformações na matéria também podem ser classificadas em químicas ou físicas. Como assim, tia? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui uma folha de papel, tá vendo? Uma folha. E aí eu vou cortar essa folha em vários pedaços. Tá vendo? Vários pedaços. E a pergunta que eu faço é: teve alguma alteração no material, na folha? Ela deixou de ser folha, mesmo depois que eu rasguei? O que vocês acham? Virou outra coisa ou ainda continua sendo papel? Ela continua sendo papel, não continua? Então ela não teve uma alteração, né? Ela continuou aqui, ó, sendo papel, agora é rasgado, mas ainda é papel. Então o que isso quer dizer, pessoal? Quando o material, no caso a minha folha, ele sofre uma transformação física, ou seja, a transformação dele é física. Ele mantém as mesmas propriedades, ele não deixou de ser papel
e não origina novos materiais. Bom, eu rasguei o meu papel e ele continuou sendo um papel e não gerou outra coisa, ele continuou sendo papel. Foi o que aconteceu quando a gente rasgou essa folha. Então, esse ato que eu fiz aqui, hora de cortar, é uma transformação física. Eu continuo com o papel e eu rasguei, mas ele continua com as mesmas propriedades. Ele não deixou de ser papel, tá? Ele continua sendo papel. Então, isso a gente chama de transformação física, tá? No entanto, observe o que vai acontecer agora. Quando um material sofre uma transformação química, ele se origina um novo material, que não apresentam as mesmas propriedades do material original. Então, na queima do papel, que a gente viu, por exemplo, ele é transformado em cinzas e libera calor. Ele já não é mais o papel, ele virou cinzas, e isso a gente chama de transformação química. Então, a transformação física, eu posso modificar, mas continua com a mesma propriedade, continua sendo aquilo que a matéria ou o elemento é, mas na transformação química é o contrário. Eu transformo as propriedades e origina outro tipo de material, igual ao papel que virou cinza. A gente tem a imagem do papel queimado. Continuando aí na página 92, quando ocorre uma transformação química, dizemos que houve uma reação química. Nesse caso, uma ou mais substâncias reagem com outras, formando novas substâncias. Lá no caso do papel, o fogo, ele entrou em ação com o papel, queimando o papel, e isso fez com que o papel virasse cinza. Então, teve uma reação ali química do fogo com o papel. Agora, observe essa imagem. A gente tem a parte de uma bicicleta enferrujada. Então, tem aí os ferros, né, que é a correia da bicicleta, e ela está enferrujada. Em uma bicicleta enferrujada, por exemplo, ocorre uma reação química, e nessa reação, quando a água presente no ar entra em contato com o ferro, ocorre uma reação química envolvendo o ferro, a água e o gás oxigênio formando a ferrugem. Então, se a gente deixa a bicicleta lá fora, tomando chuva, né, e aí venta, e aí depois ela fica no sol de novo, acontece essa reação química que é a ferrugem da bicicleta. E isso a gente chama de transformação química também. Houve uma reação química na bicicleta que deixou ela enferrujada. Agora vamos acompanhar esse comercial aí que eu acho que vocês já viram bastante anúncios sobre essa pastilha. Quando a comida que você mais gosta derruba você, contra-ataque com Eno. Eno combate os 6 sintomas da azia e atua em 6 segundos. Eno combate os 6 sintomas da azia e atua em 6 segundos. Bom, a gente viu aí um antiácido, né? Que ele serve para tirar aquele mal-estar do estômago, né? E aí, em sua opinião, a gente pode dizer que quando eu coloco esse antiácido na água e ele faz aquele que borbulha assim, vocês acham que isso é uma reação química? Aconteceu uma reação química nesse remédio aí, nesse antiácido? Sim ou não? E por quê? Então aí tem as opções. Sim ou não, vocês vão marcar e aí vão colocar. Não houve a formação de novas substâncias, mantendo a composição original do comprimido efervescente, ou seja, ele não dissolveu, ou houve a formação de novas substâncias, como o gás carbônico, que se dissolveu na água do copo. O que vocês acham? E a gente tem a imagem, né, do comprimido enfervescendo na água. O que vocês acham, pessoal? Essa substância
ela teve uma reação química ou não teve uma reação química e por quê? Anota aí no seu livro. Agora que vocês já sabem o que é uma transformação reversível e irreversível, só vamos recapitular tudo isso para a gente fazer as atividades. Eu não vou acompanhar vocês, eu quero que vocês trabalhem a interpretação dessas atividades aí do livro de ciências para que a gente possa corrigir na próxima aula. Combinado? Então, olha lá. As transformações reversíveis e irreversíveis. Você já reparou nas inúmeras transformações que acontecem na natureza e no nosso dia a dia? Algumas transformações são reversíveis e as substâncias envolvidas podem voltar ao estado inicial, ou seja, antes de ter ocorrido a transformação. As substâncias envolvidas não são alteradas definitivamente. A solidificação da água líquida em gelo é um exemplo de transformação reversível. Outras são irreversíveis, ou seja, as substâncias são alteradas definitivamente, de modo que elas não podem mais voltar a ser como eram antes. É o que acontece quando aquecemos o milho até ele se transformar em pipoca, e no amadurecimento dos frutos, por exemplo. Podemos demonstrar essas transformações com um experimento simples. Observe. Transformações reversíveis. A mudança de estado físico da água. Para isso, nós vamos usar pedras de gelo, uma panela, um copo e um recipiente. Vamos usar também um fogão e um refrigerador. O gelo é produzido através da solidificação da água. Observe que quando deixamos suas pedras fora do congelador, elas derretem e novamente ficam na forma de água líquida. E ao aquecermos essa água em uma panela, percebemos que ela se torna vapor de água. Mas vamos um pouco além. Veja como o vapor de água, ao entrar em contato com a superfície fria do copo, se condensa. E novamente podemos observar a água no estado líquido. E para finalizar, quando colocamos esse mesmo copo no congelador, podemos observar que a água novamente se solidifica. Transformações irreversíveis. A queima do papel. Para esse experimento, vamos usar uma folha de papel, um recipiente de vidro ou metal e fósforo. Observe que ao queimarmos o papel, ele se transforma em cinzas e que essa transformação não pode ser revertida. Observe as transformações que acontecem em seu dia a dia. Esse é um criativo e divertido passatempo. Depois ainda a gente tem 2 tipos de transformações, além de ser irreversível ou reversível. Os dois tipos de transformações, eles podem ser físicos, como o exemplo do papel, que eu posso cortar, quebrar, mas continua sendo a mesma coisa, o mesmo elemento, não muda nada de propriedade. Isso a gente chama de transformação física, só mudou o jeitinho dele, mas ele continua sendo a mesma coisa, a mesma propriedade. E tem a transformação química, que é onde acontece, né, uma reação química dos elementos, igual o papel virando cinza, e a gente chama de transformação química, porque são elementos que entram em contato e transformam aquilo que a gente tinha inicialmente. Então, pensando nisso, vocês vão fazer a atividade da número 1 na página 93 e vão até a página 95 fazendo exercício 5, tá? Ali tem uma pesquisa que vocês também vão fazer e vão registrar. Combinado? Quero que vocês façam esses exercícios, que possa ser entregue semana que vem também, tá? Vão respondendo com calma, presta atenção nas questões e vai trabalhando aí a interpretação de texto dessas atividades. Vejo vocês então na segunda-feira, desejo um bom final de semana e que vocês possam descansar para a gente começar mais uma semana a partir de semana que vem. Um beijão, pessoal!